Estamos de volta para dar orientação de ciências, para vocês. Eu sou o professor João, então nós vamos trabalhar aí hoje a estrutura celular. Tá? Então nosso corpo é formado por células. Então essa estrutura, o que é uma célula? São as menores partículas, as menores partes estruturais do nosso corpo, do nosso formação do nosso corpo. Tá? Elas podem ser procariontes e eucariontes. É claro que a célula procariontes vem das bactérias e as cianobactérias. E as eucariontes que formam os outros seres vivos. Tá? A estrutura geral da célula divide-se em membrana plasmática, citoplasma e núcleo. A membrana plasmática ela faz com que a passagem de algumas substâncias entre uma célula e outra. Tá? O citoplasma já fica entre a membrana plasmática e o núcleo. Tá? E ali vão estar as proteínas, os açúcares e outros nutrientes. Tá? Ela tem como função essas atividades metabólicas. Além delas, no citoplasma nós temos as organelas citoplasmáticas. Bom, vamos citar algumas para vocês aí que está no desenho do lado aí, dá para você ter uma noção. É claro que esse desenho não é a cor real de uma célula, tá? Mas porém é uma célula para você entender melhor. Vale dizer que esse desenho é de uma célula animal. Tá? Mitocôndrias. Qual que é a função do mitocôndrio? A função do mitocôndrio é a produção de energia para a célula, tá? Para fazer aqueles metabolismos que a gente acabou de citar aí. Os ribossomos, eles realizam a síntese proteica, tá? Síntese de proteína, aquela proteína que a gente acabou de citar para vocês. E o retículo endoplasmático? O retículo endoplasmático, nós temos dois tipos, o granular e o retículo endoplasmático liso. O granular ou rugoso, ele adere à célula e é encontrado bem próximo do núcleo. E a sua função é a síntese também de proteína. E a letra B, no caso do retículo endoplasmático, é a granular ou liso. Né? Ele não tem ribossomos aderidos e a função sua é produção de moléculas de lipídios, de gorduras. Tá? E o complexo de Golgi, o complexo golgiense, né? São achatados, empilhados, né? Tem funções principais de modificar as proteínas e os lipídios, né? Transporta também substâncias. Tá? Os lisossomos promovem a digestão intracelular por meio das enzimas digestivas. E os centríolos, eles auxiliam na separação do material genético, estão lá no núcleo, né? Promove a divisão nuclear, ou a divisão da célula. E peroxônios, promove a oxidação de substâncias orgânicas. Os cloroplastos são exclusivos das plantas, responsáveis pela fotossíntese. O vacúolo também das células vegetais tem a função de armazenar substâncias e controlar a entrada e saída de água. Tá? Procure melhor aí nas pesquisas que você tem aí, os sites aí. Tá? Vamos para as atividades, então? Número 1. Defina células. O que são células para vocês? Já no número 2, qual que é a função do citoplasma? Tá? Nessa número 3 aí, você tem aí algumas informações sobre cada célula A, B e C. E com essas estruturas do lado aí. Então, por exemplo, na célula A tem membrana plasmática, na célula B tem membrana plasmática e na célula C tem membrana plasmática. Já no núcleo celular na célula A não tem. Tá? Então, aí, base a essas informações, identifique a célula bacteriana, justifique a sua resposta. Tá? Já na letra B também você vai identificar se é uma célula animal ou vegetal. Lembra que a célula animal tem algumas estruturas e a célula vegetal não tem aquela estrutura e tem estruturas específicas. Tá? Então vocês vão colocar aí. Tá bom? Número 4,
A organela celular responsável por metabolizar o açúcar do nosso corpo e transformá-la em energia é o OA, né? Então você vai marcar qual que é. Na número 5, a membrana plasmática, além de manter os componentes internos da célula, auxilia na entrada e saída de alguma substância. Por permitir essa passagem, dizemos que a membrana plasmática é. Aí você marca a letra correspondente. Aí tem as informações que você pode pegar externamente, tá bom? Foi um prazer estar com vocês nessa semana.